E o assunto no Agricultura BR agora é o mercado do café. Café que tem apresentado recuperações para o arábica negociado em Nova York, tem refletido também nas cotações do mercado interno. Para falar sobre este assunto, eu converso agora ao vivo pela internet com Eduardo Carvalhais, titular do Escritório Carvalhais. Eduardo, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Como é que o mercado está se movimentando neste momento em relação aos negócios e principalmente aos valores pagos para o cafeicultor brasileiro? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Olha, o mercado em Nova York vem melhorando nas últimas 3 semanas, baseados principalmente num sentimento de que há problemas na oferta de café global no mundo. Se espera um equilíbrio entre produção mundial no momento e consumo mundial. Mas quando você olha, primeiro para os problemas climáticos, esses eventos extremos que vêm acontecendo no mundo todo, aquele frio de novo nos Estados Unidos no ano passado, esse calor enorme aqui no Brasil, tudo isso tem mostrado que o clima continua bastante irregular. É esperado que essa produção 2023, depois dessas chuvas todas que nós tivemos desde novembro do ano passado, ela seja maior que o do ano passado, mas não vai ser ainda uma safra recorde. Se o tempo continuar bom até o ano que vem, aí sim, em 2024 teríamos uma safra muito boa, talvez recorde, mas hoje, mais de um ano até chegar à safra de 24, com esses eventos climáticos extremos todos, não há quem tenha confiança nisso. Outra coisa boa é que o consumo mundial, apesar de todos os problemas no hemisfério norte, de inflação, problemas com o inverno, a guerra entre Ucrânia e Rússia, mesmo assim o consumo vem crescendo. Um pouco mais lentamente do que há 2 ou 3 anos atrás, mas vem crescendo. E o produtor brasileiro de café vê os custos dele bastante altos e hesita muito em vender o pouco café que ainda tem dessa safra que está terminando. Nós entramos na entre-safra agora em janeiro. Os embarques de janeiro foram divulgados ontem pelo Secafé, pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Eles caíram em relação a dezembro 12% e caíram 17% em relação a janeiro do ano passado. E o que chama mais atenção, que aonde cai mais agora é justamente os embarques de arábica. Os embarques de arábica caíram 14% em relação a dezembro. E eles caíram 19% em relação a janeiro do ano passado. Então, se você olhar em relação a janeiro de 2021, a queda ainda foi maior no embarque de arábica. Tudo isso faz com que o cafeicultor brasileiro enfie o pé no freio e venda devagar. Ele vem vendendo café, sai negócios todos os dias, mas o volume é pequeno em face do tamanho do mercado brasileiro. O que liberou ainda, o que fez não faltar, na nossa opinião aqui ainda, café arábica no mercado brasileiro, é que o consumo interno, no café tradicional, aquele café que é consumo maior aqui no nosso consumo interno, foi substituído em boa parte no blend por cafés com nilon. Isso liberou um pouco mais de café para as nossas exportações. Mesmo assim, elas começam a cair. Tudo isso faz com que o produtor tenha muito cuidado e está muito assustado com os custos dessa situação da economia brasileira, essa troca de governo, os juros em alta, a inflação em alta, e ele hesita e vende aos poucos. Ele também olha para o cafezal dele, crescendo os frutos agora nessa época do ano, e vai tentando sentir qual vai ser o tamanho da safra para depois tomar a decisão. Nós devemos ter 3, 4 meses bastante difíceis aí, com muita disputa pelo mercado entre a área de produção e a área de consumo. Carvalhais, um outro fator que é bastante interessante é em relação às ofensivas russas, né? Nós estamos vivendo mais um novo capítulo da guerra. As ofensivas estão mais agressivas em relação à Ucrânia. E no ano passado, quando isso ocorreu, o mercado do café ficou muito sensível. Dá para dizer que há uma espécie de blindagem, seja pelo aspecto de ter um entendimento já diferente dessa guerra, por um aspecto também logístico, já uma blindagem em relação aos fatores que a Rússia acaba por causar em todos os mercados, mas principalmente do café? É difícil de falar, mas agora, depois vai se completar um ano de guerra, nós já observamos o comportamento do mercado mundial de café durante esse tempo todo. Então o receio é menor, apesar que não se sabe o tamanho dessa
escalada, você tem lá um presidente russo que é muito impulsivo, não se sabe o que ele vai fazer daqui para frente. Mas hoje esse assunto, guerra, Ucrânia e Rússia, é menos comentado dentro do mercado de commodities, principalmente dentro do mercado de café. E como nós estamos na entre-safra, menos café para embarcar, não tem pesado, não me parece estar pesando no momento isso. É lógico, se houver uma escalada, se houver um problema maior, se envolverem outros países na guerra, nós vamos ter que rever isso tudo. Outra coisa também é que a China, apesar de todos os problemas, ela continua consumindo café. Um consumo ainda pequeno para o tamanho do país, para o tamanho da população, mas não houve quebra nesse consumo. Ele continua indo, mostrando que o jovem lá está se envolvendo cada vez mais com o café. São notícias otimistas. Agora, o cafeicultor tem que olhar bem para a produção de café dele, ver o que ele produz esse ano, e principalmente nós precisamos começar a pensar em relação ao ano que vem. Como eu disse, é muito difícil saber o clima daqui até o ano que vem. Como é que vai ser esse inverno deste ano? Né? Como é que vai ser o segundo semestre de 2023? Nós vamos ter novamente um bom período de chuvas ou vamos ter um período de seca, como tivemos em 2021? Tudo isso dificulta a tomada de posição pelo cafeicultor. Agora, uma coisa é clara no mundo: o consumo não caiu até agora e os estoques mundiais de café nos parecem baixos. É natural que seja, depois de virem crescendo, o consumo vem crescendo nesses últimos 20 anos, e os problemas de produção que nós temos tido, não só no Brasil, no mundo todo, entre produtores de café nos últimos 3 anos, nos leva a crer que o estoque que existe aí na mão tanto de produtores como de indústrias no exterior é pequeno em relação ao tamanho do consumo mundial. Portanto, o clima para frente é importante, principalmente porque agora não é só um problema local, um problema brasileiro, mas sim um problema da América Central, da Colômbia, dos países na África, do Vietnã, da Indonésia. Todos, de um jeito ou de outro, têm tido problemas no clima que acabam afetando a produção do café.